O maior pré-jogo da história deste canal, o maior jogo da carreira de João Fonseca. É só isso o que o vídeo de hoje te reserva. Pré-jogo completo da terceira rodada de Roland Garros entre João Fonseca e o maior tenista de todos os tempos, Novak Djokovic. Como eu estava ansioso para fazer esse pré-jogo, se é uma realização do sonho, de sonho para o João jogar contra o Djokovic, também é uma realização de sonho para mim fazer esse pré-jogo, porque é o maior jogo da carreira do João. Ah, mas ele jogou contra o Sinner, jogou contra o Alcaraz. Meu amigo, Djokovic é o maior tenista da história do tênis, o tenista mais vencedor da história do tênis, e o jogo é válido por Roland Garros, que é o maior grande slam do tênis. Então não tem como comparar. E eu tô muito empolgado para fazer esse pré-jogo. Inclusive, eu coloquei a minha melhor roupa para fazer esse pré-jogo. E tudo isso, claro, para passar informação, mas também para pedir a sua inscrição, né? Se inscreva no canal. Olha, se a gente não atingir os 8 mil inscritos depois desse jogo aí, eu vou desistir, eu vou ter que desistir. Vocês precisam me ajudar a aumentar esse número de inscritos para a gente continuar produzindo conteúdo. Saiba que há muito esforço por trás desse ser humano aqui para produzir conteúdo para vocês. Então chega de falar de mim e vamos falar dele. Novak Djokovic, o adversário de João Fonseca, número 4 da ATP, jogo que acontece nessa sexta-feira, amanhã sexta-feira, por volta de 4 da tarde, eu acho que é esse horário aí, não tenho muita certeza, mas com certeza quando você estiver vendo esse vídeo você já vai saber o horário desse jogo. E eu coloquei um favoritismo de 60% para o Djokovic. Eu estou aguardando o pedido de desculpas de quem foi lá nos comentários do vídeo anterior e falou que era um absurdo o João ser favorito contra o Prismic. Que o Prismic era favorito, e teve até um meu amigo hater italiano do João aí, acho que é Rafaele que ele chama, que escreveu que o Prismic ganharia fácil. E aí, meu amigo italiano? E aí? Deu pizza, né? Deu pizza. Não deu pra você. Mas vamos falar desse jogo aqui do Fonseca contra o Djokovic. Novak Djokovic, 39 anos de idade, 1,88 m, a mesma altura do João, atual número 4 do ranking da ATP, com um estilo de jogo... Acho que aí o meu sócio até se empolgou, né? Meteu um completo no estilo de jogo do Djokovic, mas não tá muito errado também. Ponto forte, mentalidade. Mas o Djokovic é aquele cara... de todos os golpes, a gente vai falar no próximo slide. E eu deixei ali para falar por último. Não é que tá errado não, que foi digitar 10 e veio um a mais, não. São 101 títulos ATP. Há quem diga que quando chega no 100 zera, e ele só tem um. O cara tem simplesmente mais de 100 títulos nível ATP, esse é o Novak Djokovic, que tem características bem peculiares de jogo. Se a gente falar do aspecto tático e mental, para mim, é o maior da história do tênis disparado. Principalmente mentalmente falando. Ele tem uma mentalidade de gelo, é um cara que já virou jogos perdidos, é um cara que no seu auge era quase impossível ganhar dele em jogo de Grand Slam. É um cara assim que tem um aproveitamento em Grand Slam extremamente assustador e mesmo aos 39 anos de idade continua sendo top 10, top 5 da ATP. Então tem uma mentalidade, uma experiência enorme, muita devolução de saque, muita defesa e muita consistência e versatilidade. O Djokovic, para muitos, é o maior backhand da história do tênis. Tem uma esquerda fenomenal. E para muitos é um dos maiores devolvedores de saque também da história do tênis. Então ele tem esses dois atributos muito bem definidos no seu jogo. O que pesa negativo hoje para o Djokovic é a idade, obviamente, né? 39 anos, não tem como ele ser próximo ao que ele foi no seu auge, mas ainda é um cara muito bem fisicamente, mesmo aos 39 anos. Nesse Roland Garros ele tem tido problemas físicos, né? Tem sofrido aí com calor e tudo mais. Então, isso tem atrapalhado um pouco ele e, obviamente, também a sua mobilidade, que sempre foi espetacular, né? Não é tão espetacular assim, mas ainda é uma ótima mobilidade, falando ainda de um tenista de 39 anos de idade. O Djokovic, eu vou até voltar nesse slide para falar um pouquinho sobre o estilo de jogo do Djokovic. O Djokovic, ele é um cara que foca muito na consistência, né? Ele é um cara que mais faz o adversário errar, isso foi ao longo da carreira, né? Mais faz o adversário errar do que propriamente ele busca o winner. Ele também...
O Djokovic é um cara que também tem agressividade, né? Inclusive nos jogos, por exemplo, na vitória contra o Sinner no Australian Open, ele foi extremamente agressivo. Ele é um cara que se molda ao adversário, né? É quase como um super-herói. Ele se molda às características de jogo do adversário e muitas vezes, e a maioria das vezes, inclusive, no meio do jogo, ele começa a moldar o seu jogo para ganhar do adversário. Por isso que ele faz viradas espetaculares na carreira e continua fazendo, porque ele é um cara muito inteligente taticamente, é um cara que consegue ler muito bem o jogo do adversário e é um cara muito difícil de ser batido porque ele tem vários planos, né? Plano A, plano B, plano C. Então ele sabe ser agressivo, mas a sua essência é de um jogo de consistência, de troca de bola e tudo mais. Não é o melhor sacador do mundo, mas tem um excelente saque, né? E tem ali todos os golpes do jogo e além disso, na rede é um monstro, né? Muito bom voleador, então é um dos melhores aí também. Então é um cara completo. Como é que você ganha de um cara completo? Bom, vocês vão saber como que o João Fonseca tem que jogar para ganhar do Djokovic um pouquinho mais para frente. Antes eu quero falar sobre os números dele, né? Ele é um cara que tem jogado muito pouco, né? São somente aí 27,6, são somente aí 33 jogos nas últimas 52 semanas, com destaque para o piso duro e grama, né? É onde ele se joga melhor, mas também tem vários títulos no Saibro, é um cara de todos os pisos. Eu até puxei aqui os últimos resultados dele, de 2025 para cá, dos torneios grandes. Por exemplo, 2026, esse ano, ele jogou o Australian Open, e foi finalista perdendo para o Alcaraz, nessa campanha que eu falei que ele derrotou o Sinner, perdeu para o Alcaraz em 4 sets na final, então uma campanha espetacular, quase conquistando o seu 25º Grand Slam. Aí ele jogou Indian Wells ele acabou perdendo na terceira rodada para o Jack Draper, então eliminou o Maicak e o Kovacevic, depois perdeu para o Draper. E em Roma ele perde para o Chris Smith, esse mesmo que ganhou do João logo na primeira rodada, e agora em Roland Garros ele tem 2 vitórias, então não é até agora uma temporada muito brilhante do Djokovic, principalmente no Saibro. Claro que ele teve um Australian Open fenomenal, mas só disputou esses torneios em 2026. Em 2025, se a gente pegar lá no início de 2025, no Australian Open ele foi semifinalista, perdeu para o Zverev na semifinal. Aí ele perde na primeira rodada em Doha para o Berrettini e perde de novo na primeira rodada em Indian Wells para o Van de Zandschulp, o holandês, o Botic. Depois em Miami, aí sim, ele faz mais uma grande campanha, mas mais uma vez perde na final para o Mensik. Vocês devem lembrar desse jogo, ele perde na final mais uma vez. Em Monte Carlo, ali no Saibro, em Monte Carlo, ele perde na primeira rodada para o Tabilo. Em Madrid, ele perde na primeira rodada para o Arnaud. E aí em Geneva, ele é campeão de Geneva, foi campeão batendo o Hurkacz na final, que foi o preparatório dele para Roland Garros, onde ele faz uma ótima campanha, sendo mais uma vez semifinalista, perdendo para o Sinner na semifinal. E em Wimbledon, ele é semifinalista de novo, perdendo para o Sinner. E no US Open, ele é semifinalista, perdendo para o Alcaraz. Você vê que ele ganha de todo mundo e só está perdendo realmente para esses caras. No Shanghai Masters, ele perde na semifinal para o Vacheron, mais uma eliminação na semifinal. Em Atenas ele é campeão em cima do Musetti, e aí sim vem 2026. Então você vê que não é aquele cara super brilhante, mas está sempre chegando nos momentos decisivos e principalmente em Grand Slam, né? Em Grand Slam ele chega sempre, para vocês verem o tamanho aí do desafio pro João. E quando a gente olha os títulos, aí sim que vem uma lista absurda do Djokovic. São simplesmente 101 títulos, 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US Open e 3 Roland Garros. 24 Grand Slams. Além disso, 7 ATP Finals. Tem um ouro olímpico em 2024 em Paris. E é um cara aí, é o maior tenista em conquistas da história. Tem o Career Gold Slam. É uma lenda, né? Inclusive, aí o meu sócio mais uma vez se empolgou e mandou lenda imortal. Eu acho que ele não é imortal, mas é uma lenda do tênis no para sempre. Você vê que tem um clubismo aí, mas tudo bem. E tem que respeitar o Djokovic. Chegamos à nota de 88 para o sérvio, 10 de técnica, 8 de matchup, 7 de momento, não vive realmente o seu melhor momento, e 10 de experiência, nota final do cardzinho aí, 88 para o Djokovic. Qual que é o caminho da vitória para o João? Vamos falar um pouco sobre como o João tem que jogar para vencer o Djokovic. Eu até fiz algumas anotações aqui para eu não esquecer de nada, porque esse pré-jogo tem que ser falado tudo. O que o João tem que fazer? Primeiro,
coragem e agressividade. Acho que esse é o ponto básico, é jogar sem medo, é ir pra cima mesmo. Inclusive, na carreira do Djokovic, ele teve mais dificuldades com tenistas ultra agressivos. Exemplo, Alcaraz. Alcaraz é um cara que ganhou muito do Djokovic também, com muita agressividade, né? O Federer nos tempos áureos também, onde ele tinha bastante agressividade, ele costumava também ter grandes vitórias contra o Djokovic, então esse é o primeiro ponto. O João, falando de jogo, acredito eu, minha opinião, é que ele tem que tentar tomar a rédea do ponto rapidamente, porque o Djokovic é aquele cara que quanto mais troca de bola você der pra ele, mais forte ele vai ficando. Com mais tempo de jogo ele vai ficando, com mais ritmo de jogo ele vai ficando, com mais leitura do adversário ele vai tendo. Então ele é um cara que você tem que rapidamente resolver, ser agressivo, tomar a iniciativa e rapidamente tentar resolver. Então o João tem que ser, sim, um João muito agressivo para bater o Nole. Assim como foi contra o Sinner. O jogo contra o Sinner é um grande exemplo. Outra questão do João que é muito importante, variação de jogo. O Djokovic é um cara que pega muito rapidamente o tempo da bola, então se você ficar no padrãozinho, no feijão e arroz, principalmente se você ficar trocando esquerda com o Djokovic, não vai dar bom. Variação, bola alta, drop shot, apesar dele chegar bem nas deixadinhas e fechar muito bem a rede, acho que você tem que variar, tem que trazer essa variação. É o que o Alcaraz faz, por exemplo, varia o tempo todo o jogo contra o Djokovic. O Djokovic é um cara que muda muito bem a direção do jogo, então o João também tem que estar muito esperto nessa questão e atacar o forehand do Djokovic na corrida, né? Que é o golpe que não é fenomenal do Djokovic, porque o backhand, tanto parado quanto na corrida, é fenomenal. A parte de rede é fenomenal, a defesa é fenomenal, o backhand na corrida, então se o João atacar fortemente aí o backhand em movimento, acredito que também possa ser um dos caminhos aí do João para tentar vencer o Djokovic. E por último, uma última questão, apesar de historicamente o Djokovic ser um cara que se destaca pelo preparo físico, ele já tem 39 anos de idade, estamos falando de um torneio com calor acima de 30, 35 graus, e obviamente o Djokovic é um cara que pode sim sentir a parte física. Ele é um cara que a mente dele controla muito o corpo, mesmo quando ele está muito cansado, praticamente morto ali, ele consegue reviver e ganhar os jogos. Mas esse é um aspecto importante para o João levar em consideração. Então, de repente, ter uma leitura tática, poxa, o cara tá lá, o cara não tá muito bem fisicamente, então vamos alongar os pontos, vamos variar as bolas, não vamos dar ponto de graça. O João fez isso com maestria no jogo contra o Prismic. Com maestria. Ele viu que a energia estava baixa do croata, viu que o croata estava errando, jogou uma bola mais alta, muito slice, o João deu muito slice, e eu gosto bastante dessa variação de slice no Saibro, acho que ele pode usar isso também, então é ter a inteligência tática de saber jogar. Mas, considerando tudo isso que a gente está falando, eu tenho certeza absoluta que o João vai entrar em quadra e desfrutar desse momento, que é o momento que ele esperou, talvez aí por anos, desde que ele começou a jogar no juvenil, ele tinha a esperança de poder enfrentar um Djokovic num palco como esse. Então ele tem que desfrutar, tem que jogar, tem que ir pra cima assim, sem medo de ser feliz, né? Como foi contra o Sinner, contra o Alcaraz um pouquinho menos, mas contra o Sinner acho que é o grande exemplo de jogo grande para o João. E eu acredito sim na vitória e quero saber a sua opinião. Depois da vitória contra o Prismic, você vai ficar aí no comentário falando que o João tá acabado ou agora vai considerar que o João tem uma chance de vencer o Novak Djokovic? Quero sua opinião, respondemos todos os comentários, deixe o seu like, deixe o seu hype e vire membro e entre no grupo do WhatsApp ainda hoje pra gente acompanhar esse jogo junto, certo? Um grande abraço a todos, boa sorte ao João, espero ter a luzinha verde no pós-jogo, nos vemos no próximo vídeo e até mais.